Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, aqui quem fala é o irmão Reginaldo. Você já se perguntou se um crente deve orar para namorar? Se você talvez nunca se perguntou, mas esse vídeo vai lhe fazer pensar sobre esse assunto. Muita gente, antes de começar a namorar, ter um relacionamento sério com alguém, ele antes chama essa pessoa para orar. Ela diz, vamos orar para ver se é de Deus esse relacionamento. E, na minha opinião, um crente, ele não precisa orar para namorar. E eu vou te dizer o porquê. Talvez você já pense nesse momento, mas Reginaldo, isso é um absurdo. Por que você pensa desse jeito? Lembre-se, eu não estou dizendo que você não deve orar. Eu estou apenas dizendo que vocês não precisam orar para namorar. Entende? Primeiro, para a gente entender o que é orar para namorar, a gente precisa entender o que é o namoro cristão. O namoro cristão é diferente do namoro que o mundo faz, do jeito que o mundo vive. O namoro cristão é um período de aliança, um período onde duas pessoas, um jovem e uma jovem, quando se interessam um pelo outro, eles vão ter uma aliança, ou seja, eles vão se guardar um para o outro. Depois do namoro, vem o noivado. O noivado é quando o casamento já está sendo preparado. Aí eles ficam noivos. E logo após vem o casamento. Todo namoro deve visar o casamento. Todo namoro cristão deve visar o casamento. Ou seja, um crente ele não namora só para namorar, para se divertir, para curtir a vida. Não. Sempre tem um propósito. E o propósito final é o casamento. Então, aí agora eu vou entrar no assunto do tema do vídeo. Por que eu acredito que um crente não precisa orar para namorar? Porque muita gente ora e pede a Deus uma resposta de Deus. Será que aquele dali é o que o Senhor preparou para a minha vida? É o que o Senhor preparou para mim? Aí às vezes elas dizem que Deus confirmou. E lá na frente aquele relacionamento dá errado. Aí Deus errou? Não. Foi a pessoa que errou. Ou talvez alguém tem tudo para dar certo, duas pessoas têm tudo para dar certo, tudo para ir para frente, só que por causa de alguém, por causa de uma profecia ou por causa de algo que ele acreditou que foi Deus que falou, que não era da parte de Deus, eles não ficaram juntos. E às vezes ia dar certo, ia dar muito certo. E às vezes eles ficam distantes um do outro, simplesmente porque acham que Deus não aprova aquela relação. Então, esse é um dos motivos pelo qual eu acredito que não se deve orar para namorar. Entenda, eu não falei que um crente não deve orar no namoro. A própria palavra diz que nós devemos orar em todo o tempo. E todo o tempo significa constantemente. Quando você se interessa por alguém, você vai, claro, perguntar a Deus que Deus te mostre. Deus vai pedir a Deus que Ele te mostre se aquela pessoa é uma pessoa boa para você. Para que Deus revele através das atitudes daquela pessoa se verdadeiramente aquela pessoa é o que você quer para a sua vida. Porque às vezes a gente pensa que conhece alguém, só que de repente lá na frente a gente vai perceber que aquela pessoa é totalmente diferente daquilo que a gente imaginava. Então, irmão, Deus, Ele não coloca algo na nossa vida, Ele não nos impõe algo que vai nos fazer mal. Porque muita gente diz, isso aí foi Deus que colocou. Aí lá na frente dá algo errado, lá na frente não dá certo. Aí às vezes coloca a culpa em Deus. Deus falou que ia dar certo, não deu. O culpado foi Deus? Não. Foi o homem, foi o ser humano, que com a sua arrogância, querendo colocar as coisas, querendo colocar os seus fardos para Deus, ele agora disse que era Deus, que deveria dizer quem era que ele iria relacionar-se, e quando deu errado, colocou a culpa em Deus.
Deus não é culpado pelos nossos erros. Quando você for escolher alguém para a tua vida, claro, isso aqui é para quem é solteiro ainda. Se você for escolher alguém para a sua vida, escolha bem. Você deve analisar. Veja as atitudes, veja como se comporta, veja como é em casa. Tudo isso vai servir para você analisar se aquela pessoa é a de Deus para a sua vida. O que é que você quer para a sua vida e para o seu futuro? Então, irmão, eu acredito que um crente não precisa perguntar a Deus quem é que ele escolheu para a sua vida. Pois eu não acredito, através da Bíblia, que Deus escolhe alguém para alguém. Isso é uma cultura que veio de religiões pagãs, que é a cultura da alma gêmea. O que é a cultura da alma gêmea? É uma crença de religiões pagãs, onde as pessoas acreditam que uma pessoa nasceu para outra. E isso não é cristão. Deus, ele não criou simplesmente uma pessoa para outra. Não. Nós devemos escolher aquilo que nós achamos melhor para a nossa vida. Entendeu? Claro que Deus sabe do amanhã, Deus sabe do futuro, Deus sabe com quem você vai se relacionar no futuro, Deus sabe com quem você vai casar. Mas Ele não vai determinar na tua vida, Ele te deu livre-arbítrio. Ele não vai dizer, é aquele dali, se não for ele vai dar errado e se for aquele vai dar certo. Não. Você é que escolhe aquilo que você quer para a sua vida. Claro, se tudo for de acordo com a vontade de Deus, com a palavra de Deus, se for um namoro santo, verdadeiro, que os aproxime de Deus, claro que Deus vai abençoar, que Deus vai fazer maravilhas na vida de vocês, mas através daquilo que vocês já estão fazendo. Entendeu? É porque, meus irmãos, tem coisas na palavra de Deus, tem coisas na nossa vida cristã que a gente quer colocar para Deus, a gente quer jogar para Deus. E às vezes nós devemos tomar essas atitudes. Às vezes a gente espera algo de Deus que a gente tem que tomar. Essa é a mensagem final desse vídeo. Não espere que Deus faça algo que você deve fazer. Porque tem gente que diz assim, eu estou esperando algo em Deus. Mas nunca corre atrás, mas nunca vai atrás, nunca se move, nunca move um dedo para fazer alguma coisa. Deus não vai fazer cair do céu. Você tem que fazer a sua parte. Então, espero que eu tenha respondido o tema desse vídeo. Um crente ora para namorar? Ele ora enquanto está namorando. Ele ora para aproximar-se de Deus. Ele ora porque um relacionamento de Deus deve aproximar os dois de Deus. Mas não se deve perguntar, Deus, aquele ali é do Senhor para a minha vida? Aquele dali é o que o Senhor preparou? Não. Porque isso veio de culturas pagãs. Tá bom? Espero que eu tenha sanado a tua dúvida. Meus irmãos, se você não é inscrito no canal, se inscreva. Deixe o seu gostei nesse vídeo. Ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo o que a gente posta. Tá bom? Deus, ele tem abençoado nossa vida de uma forma poderosa. O canal está crescendo, graças a Deus. E nós temos tudo para dar certo, para a honra e a glória do Senhor. Esse canal aqui, meu irmão, não é para engrandecer o nome de alguém. Não é para engrandecer o meu nome, não. Mas é para que a palavra de Deus venha a ser propagada para muitas vidas. Então já compartilha esse vídeo e também deixa aqui nos comentários o que é que você acha desse assunto. Você acha que deve se orar para namorar? Sim ou não? Eu falo tudo isso que eu falei nesse vídeo por experiência própria. Eu e a minha atual esposa, a minha esposa, na época que a gente começou a namorar, a gente disse, a gente vai orar. E chegou um tempo que a gente se perguntou, meu Deus, e a resposta do Senhor é o que para a nossa vida? Então, a gente deduziu que Deus ele não ia responder. A gente já estava conversando, a gente viu que um e o outro eram pessoas boas para a gente ter na vida. E a gente começou o relacionamento, continuou, e Deus foi abençoando. Mas não foi Deus que colocou o dedo e disse assim, é ele, colocou o dedo e disse, é ela, não. Foi a gente que pediu a Deus, que com a ajuda de Deus, fez tudo isso dar certo. Amém?
Deus abençoe tua vida. Fique com Deus e até uma próxima, se assim Ele permitir.